estudos para concursos, direito constitucional, para a LESP, pro analista legislativo, né? Quero só verificar, lembrar um pouquinho, praticamente a mesma coisa, né? Quer dizer, o analista legislativo é engraçado, que é tudo a mesma coisa. Tem uma copia e cola de todas as coisas que vai do técnico, só que daí eles colocam uns trequinhos a mais, né? Uns parágrafos a mais, só pra te ver lá. Noções de Direito Constitucional, que cai Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, né? O artigo 1 a 4, direitos e garantias fundamentais 1 a 5, deveres individuais e coletivos, direitos sociais, o artigo 6, direitos de nacionalidade, artigo 11, direitos de políticos, partidos políticos, organização política administrativa do Estado, Estado Federal Brasileiro, União, Estado, Distrito Federal, Município, Territórios, né, o artigo 18, eu acho. Depois disso tem Poder Executivo, né? No Poder Executivo, atribuições e responsabilidades do Poder Executivo, depois falar do Poder Legislativo, né? Faz um tempo que eu não leio nada de seus poderes, né? Estrutura, funcionamento e atribuições, processo legislativo também, fiscalização, contábil, financeira, orçamentária, comissões parlamentares de inquérito, poder judiciário, disposições gerais, órgãos de poder judiciário, organização e competências, Conselho Nacional de Justiça, composição e competências, Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria Pública e, por fim, finalmente, tipo, depois de todas essas coisas legislativas, que é o mais importante de todos, né? Provavelmente vai ter quase todas as questões do direito constitucional vai ser disso. Tipo, quantas mesmas questões de direito constitucional? Vamos chutar que é 5, né? Não lembro agora. Daí, do direito constitucional... Não, vai, vamos chutar... Tem muitas questões esse aqui, né? A LESP. Vamos chutar 6. Daí vai ter uns 10% das questões de constitucional. Daí vai ser, tipo, quase todas as questões, tipo 3 ou 4 questões, vão ser tudo desse tipo de legislativo. Daí depois uma de cada, uma, dependendo das importâncias, né? Uma questão de administração pública, uma questão de direitos fundamentais. E para terminar, um dos trecos que cai muito importante, né? Do contábil, que também tem uma outra matéria, né? Uma das coisas contábeis, tipo fiscalização contábil ou fiscalização financeira e orçamentária. Artigo 175 e também finanças públicas, né? Vamos lá agora as questões. No Brasil, a Constituição Federal estabelece como fundamento o Estado Democrático e o direito de alternativas, defesa da paz e a cooperação entre os povos pelos lugares da humanidade. Isso aqui é princípio internacional, né? Fundamento. Solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Isso aí também é princípio internacional, não é os fundamentos. Terceiro, construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Construção, isso aqui é bonitinho, né? Mas isso aqui é objetivo, não é fundamento. Erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais também é bonitinho. É um objetivo, não é fundamento. Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, importante. Igualdade entre os estados, talvez esse aqui seja, né? Não lembro. Daí o último é o mais bonito de todos. Esse aqui com certeza é. Esse aqui é o certo. Soberania é fundamento, cidadania é fundamento, dignidade da pessoa é fundamento, e os valores sociais do trabalho também é fundamento, e a livre iniciativa do pluralismo político é fundamento. Daí é o último, né? Daí, lendo o gabarito, você encontra os fundamentos no artigo 1, né? 4zinhos. Soberania, cidadania, dignidade, valores sociais, trabalho e livre iniciativa, todos que estavam lá. E também pluralismo político, o que não estava lá. Né? Daí o primeiro era princípio internacional, o segundo também era princípio internacional, o terceiro objetivos, e o independência nacional também era relações internacionais. Os objetivos são no artigo 3, tipo, construir cidades e sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento social também, erradicar a pobreza, a ordenação não reduzir as desigualdades sociais e promover o bem de todos sem preconceitos de origem, sexo, sexualidade, quaisquer outras formas de discriminação. Esse aqui, os objetivos é engraçado. Eu acho muito engraçado isso, bonitinho isso também. Basicamente, se o professor te ensina, ele vai falar, olha, usa um verbo. Se for um verbo, é um objetivo. Mas pra mim não, pra mim é. Se for uma coisa bonitinha que todo mundo quer, que se fosse verdade, acontecesse de verdade,
e lutassem por isso, o Brasil seria demais e muito feliz. Daí é um objetivo, né? E, e os princípios tem tipo internacionais tem tipo independência nacional, prevalência dos direitos humanos, tratamento dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz e mais alguns, né? Acho que são uns 11 princípios. E depois disso tem o parágrafo único que é o mais cai quando fala de relações internacionais, lá ser o príncipe, tipo, ser o líder da América Latina na evolução da América Latina. Virar uma super poder, a América Latina, os povos da América Latina. É aqui, ó. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Não está especificamente escrito essa coisa de líder, mas é basicamente esse parágrafo aqui quer dizer que o Brasil quer ser como um líder na evolução do povo latino-americano, né? Bom, daí, próxima questão. A Constituição do Estado, Constituição de 88, inovou ao elevar a dignidade da pessoa humana a fundamento da República Federativa do Brasil, né? Elevou, inovou, e era um fundamento interessante. Considerando a importância dada pela Constituinte originário ao meta-princípio da dignidade, meta-princípio significa que era um princípio, mas não era escrito, então ele era meio desrelatado. Podia ser respeitado. Bom, da dignidade da pessoa humana, na alternativa correta. Opa, isso aqui vai provavelmente vai precisar falar de doutrina, né? E quando é que virou os direitos da pessoa humana virou óbvio? Bom, provavelmente vai falar dos direitos da Constituição lá, dos direitos humanos lá da ONU, ou vai falar da coisa da escravidão, né? Quando da escravidão. Que sabia que quando fez as coisas dos direitos humanos, a escravidão virou basicamente crime total. Qualquer tipo de escravidão é um crime contra os direitos humanos? Bom, voltando. Ao respeito da dignidade humana não inibe o respeito à dignidade humana não inibe diretamente que o Estado possa utilizar algum indivíduo como um instrumento para a persecução de um fim maior. E eu não entendi isso aqui do jeito que está escrito, não. Bom, não tem contexto. Bom, próximo. A dignidade da pessoa humana não pode, em regra, ser utilizada como critério de interpretação de aplicação de direito constitucional. E tá errado, pode sim. A dignidade humana tem que ser considerada como critério para uma interpretação de uma regra. Porque imagina se a aplicação de um direito interferisse com a dignidade da pessoa humana. Daí, completamente não pode fazer isso. Um dos parâmetros mínimos de aferição da dignidade humana é o direito do reconhecimento como necessidade de respeitar as identidades particulares. Aferição da dignidade é o direito de reconhecimento? Como assim direito de reconhecimento? Não conheço isso. Mas eu acho que isso aqui está errado por causa que está referindo a alguma coisa diferente com a dignidade humana. Quer dizer, o direito de reconhecimento não é com a dignidade humana. É uma coisa que existe de verdade, só que não é do teco da dignidade humana. Pelo menos é isso que está o meu chute aqui. O próximo, a admissão prestacional da dignidade humana, constitui o fundamento de direitos fundamentais, contratos que violam ou a exponham a ameaças e riscos. Admissão prestacional. Droga de dimensões, né? Prestacional da dignidade humana constitui um fundamento de direitos fundamentais, contratos que violem ou exponham as ameaças e riscos. O direito apenas será fundamental na perspectiva da ordem constitucional brasileira e se na medida em que tiver um conteúdo determinado em dignidade. Vai, eu só vou dizer que eu não sei isso aqui. Errado. A primeira está errada. A segunda está errada. O respeito à dignidade humana inibe diretamente o Estado possa utilizar algum indivíduo. Então era mesmo o contexto. Inibe. O Estado não pode usar uma pessoa, um indivíduo como ela quiser, né? O segundo fala da dignidade da pessoa humana não pode, em regra, ser utilizada a critério de interpretação, certo? E o terceiro parece que era certo. Os parâmetros mínimos de aferição da dignidade humana é o direito de reconhecimento como necessidade de respeitar as identidades particulares. Interessante. Agora vamos pular para ler a Constituição. Dignidade da pessoa humana, o que é isso? É uma proibição do uso de algemas como regra. Esse aqui é o que mais cai, né? Tipo, a menos que a pessoa seja representada como um perigo a outras pessoas, ela não pode ser algemada. Porque isso é contra a dignidade da pessoa humana. Bom,
Terceira questão, né? Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, essencialmente previsto no artigo 5 da Constituição, né? Daqueles 50 caras. Vamos ver, é correto afirmar que é livre a expressão da atividade intelectual, artística e científica de comunicação, desde que haja licença prévia. Daí, né, esse é um evoco muito usado nas questões. Essa coisa de licença não é necessária. Errado. É o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, independentemente de qualificações profissionais que a lei exigir. Daí, esse aqui também está errado. O exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão é livre desde que, não é independentemente, é desde que as qualificações profissionais necessárias sejam trecos. Tipo, um cara não pode ser advogado se ele não tiver um bacharelado de direito e uma carteira da OAB, entendeu? Esse tipo de coisa. Um cara não pode ser contador a menos que ele tenha o certificado de contador, entendeu? Esse tipo de coisa. Ele pode, quando ele quiser, ele pode virar um contador, desde que ele tenha a livre escolha, mas as aplicativas a independências de qualificações não são livres. Algumas, né, claro. Terceiro, a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer a locomoção em território nacional em tempo de paz. Está certo? Podendo qualquer pessoa nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. E isso está certo, está certo. Qualquer um pode fazer isso nos tempos de paz. Isso é extremamente interessante. É interessante essa coisa que está lá mesmo no artigo. O quarto, a manifestação do pensamento sendo permitido o anonimato nos termos da lei. Aí, esse aqui também aparece nas questões, né? Anonimato é vedado. Vedado anonimato. E o último, o exercício dos direitos por motivo de crença religiosa ou de confissão filosófica ou política, salvo em caso de cumprimento de obrigação legal a outros impostos. É livre o exercício de direito. Daí, isso aqui está completamente ao contrário, né? Tipo, primeiro, é livre o exercício de direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política. É completamente livre. Daí, só que isso aqui não fala nada do salvo de cumprimento de obrigação legal. Ele só fala isso aqui num parágrafo extra, depois disso aqui, falando, se você, como é que se diz? Ativar essas crenças religiosas, essas convicções filosóficas, para fazer alguma coisa, obrigação legal. Se você ativar isso aqui para não fazer uma obrigação legal, você é obrigado a fazer uma coisa extra. Você é obrigado a fazer droga, esqueci a palavra. É um trabalho extra para você compensar você não fazer isso, entende? Tipo, exemplo mais utilizado e também tem a própria hipótese escrita na Constituição é o trabalho militar. Se um cara se recusa a participar do exercício militar, evocando o seu poder de crença religiosa, confissão filosófica ou política, ele vai ter que fazer uma prestação, ele é obrigado a fazer um cumprimento de alguma outra tipo de obrigação que repare o seu direito como compensação, entendeu? Bom, daí isso aqui, ali, artigo inciso 9 do 5, é livre expressão de atividade intelectual, artística, científica ou de comunicação, independentemente da censura ou licença. Segundo, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurar o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. E a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Né? Também bastante aparece isso aqui. 9, inciso 9, tá? Daí o próximo, o B. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Era tipo, o treco nem estava escrito a coisa de livre, né? Bom, atendidas, claro, as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Por isso está errado. Não é independentemente das qualificações. O terceiro fala, era o certo, né? Então a gente acertou. O quarto fala do vedamento, manifestação de pensamento vedado anonimato. E o quinto fala do salvo em caso de cumprimento de obrigação de legal entre os impostos. Do jeito que está engraçado, né? Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicções. É mais específico ainda, né? É outro tipo de interpretação daquela que eu falei que estava errado.
Praticamente no texto parece que estava enunciando que a pessoa ia perder os direitos dela de crença religiosa, os direitos de convicção, por causa que ela ia ter que ser obrigada a fazer alguma coisa da lei, entende? Por exemplo, o trabalho militar. Daí imagina quando a pessoa vai lá e ele só tem o trabalho militar, e daí ela vai lá e faz o trabalho militar. Se o trequinho dela não é. Se o trabalho. Como é que se diz? Se a crença religiosa dela ou a convicção filosófica dela não impede ela de fazer o trabalho militar, ela vai lá e faz. Só que daí imagina lá que no embrutecimento lá no militar, eles começam a tipo torturar a pessoa basicamente para que ela pare de ser daquela religião ou pare de ser ter aquela disposição política, entende? E isso é completamente proibido, é crime também. É tipo racismo, entendeu? Bom, Clay, segundo o STF, é inconstitucional a exigência da ordem dos músicos de registro na entidade de classe como condição para o exercício dessa profissão. Esse é engraçado, né? Bom, praticamente está falando que não existe. O trabalho de músico não exige uma registro. Ou seja, basicamente o trabalho de músico não tem aquela condição que falou lá de lei, sabe? Engraçado, né? Se começassem a proibir as pessoas de serem músico, que tipo de mundo apocalíptico seria, né? Segundo, também o STF, é inconstitucional a exigência de nível superior para a carreira de jornalista. Basicamente, qualquer um pode ser jornalista e não é necessário comprovar o trabalho ter, ter o bacharelado superior, né? Imagina a pessoa que é jornalista, né? Daí a verdade é que muitas pessoas saem da faculdade, né? Porque elas não conseguem pagar, ou treco, ou problemas até psicológicos, ou problemas entre interpretações das pessoas na faculdade, não consegue se formar. Mas também tem a coisa do trabalho de jornalista demorar vários anos, né, para se formar. Bom, engraçado. Próxima questão. A cenário alternativa que está em conformidade com o disposto na Constituição sobre direitos e garantias fundamentais. Primeiro, em nenhuma hipótese a lei poderá restringir a publicidade dos atos processuais. E essa está errada porque existem hipóteses de restrição de publicidade. Obviamente são em caixas em informações sigilosas. Por exemplo, informações pessoais das pessoas que estão sendo processadas. Segundo, é livre a manifestação do pensamento sendo garantido o anonimato. E de novo, né, falou lá no pesquisa anterior. É livre a manifestação do pensamento, mas é vedado o anonimato. Errado. Terceiro, é vedada a assistência religiosa. E isso está completamente errado. Não é vedada, é garantida. É garantida a assistência religiosa em todos os lugares que ela pode ser necessária. Um exemplo é hospitais. Né? Daí fala que assistência religiosa nas necessidades civis e também das militares da internação coletiva. Por quê? Porque a religião é o salva-vidas da mente das pessoas, né? Basicamente. O próximo é assegurado mediante pagamento de taxa. Olha, tem coisas que precisam de taxa, tem taxa sim, só que a maioria das coisas, quando fala dos direitos da Constituição Federal, de garantias e fundamentos, fala dos remédios das coisas, e é eles que aparecem as questões que falam de coisas de taxa. E normalmente é tudo grátis, tá? Tá. Assegurado mediante pagamento de taxa o direito de petição dos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. E isso está completamente errado. O direito de petição contra sobre os poderes das ilegalidades e abuso de poder não tem taxa, não. E o último, são gratuitos para o reconhecimento de pobres, na forma da lei, o registro civil e no nascimento do certidão de óbito. Isso está completamente certo. Primeira errada, segunda errada, terceira o segundo é vedado anonimato, o terceiro é permitido, mas eu não acho que está escrito permitido, está escrito garantido assistência religiosa, e assegurado, e no último era assegurado sem pagamento, tá? Independente de pagamento, a defesa lá. Próxima questão.
Só para falar, os incisos que falam dessa questão é o quarto, livre manifestação de pensamento, sem vedado anonimato, quarto, 7 e do... Esquece, não quero mais ler. Próxima questão. Aqui, ó, no LXXVI 50, 60, 70, 60, 76. São gratuitos para os ricos e pobres. Daí fala o óbito e o nascimento. Também fala o habeas corpus. São gratuitos o habeas corpus e o habeas data. E na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. E é todos no âmbito judiciário administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. Né? Bonitinho. Agora, a próxima questão. Observação ainda sobre a questão. Segundo o STF, a gratuidade da primeira via de certidão de nascimento para qualquer pessoa é constitucional, sim. Próxima questão. Com relação aos remédios constitucionais, considerando a jurisprudência dos tribunais superiores, é correto afirmar que... Jurisprudência, droga de questão de jurisprudência. Difícil. A primeira norma regulamentadora superveniente produzirá efeitos retroativos. Isso aqui é interessante, essa coisa de efeitos retroativos que voltam, né? Retroativos. E a forma regulamentadora, uma norma que é do tipo regulamentadora superveniente, que veio depois. Produzir efeitos retroativos que voltam, né? E isso não está certo isso aqui. Em relação aos beneficiados por decisão de mandato de injunção transitada em julgado, salvo se a aplicação da norma editada lhes for mais favorável. Tem essa coisa, né? Deixa eu ver. Em relação aos beneficiados por decisão de mandato de injunção transitada em julgado. Nossa, isso aqui eu me lembro de várias vezes que os professores comentaram esse tipo de coisa. E isso também, o problema é que todos esses termos aqui estão me confundindo sobre o que é, eu estou procurando de verdade. Como é que era? Basicamente se for criada algum tipo de, vamos dizer que é a norma regulamentadora que está escrita aqui, alguma norma regulamentadora que vai lá e vai afetar os direitos de alguma pessoa, entende? Os beneficiados por decisão, tá. Daí, o problema é que as pessoas têm direito adquirido. Então, se ela fosse lá, se a menos que a nova norma fosse mais favorável a essas pessoas não podem perder os seus benefícios que elas estavam ganhando, entendeu? Eu acho que era mais ou menos assim. Então isso aqui vamos assumir que está errado por enquanto, não tenho a menor ideia por quê. Segundo, a ação popular, que é um remédio constitucional, não pode ser ajuizada por pessoas jurídicas. E eu acho que isso está errado. A ação popular pode ser ajuizada por pessoas políticas. O que é uma pessoa jurídica? É o sindicato, cara. Mas pode ser proposta por portugueses equiparados. E portugueses? De onde sai português? Vou dizer que é errado. Mas isso seria interessante, né? Já que é uma coisa de jurisprudência. Quem sabe algum tribunal loucão deixou que os portugueses que já foram equiparados fazerem ação popular alguma coisa específica, né? Terceiro, o mandato de segurança coletivo pode ser interpretado e interpretado por organizações sindicais. Impetrado, tá certo. Partidos políticos, pode? E associações. Vamos assumir que todos podem, né? Desde que construídos em funcionamento há pelo menos um ano. Opa, tá falando de uma restrição de prazer de mandato de segurança, a menos que os caras funcionem. E eu acho que está certo. Acho que realmente tem essa prerrogativa. Há um ano que atuem na defesa dos seus membros ou interassociados, está certo. Acho que essa aqui. O último file do habeas data pode ser impetrado em face de entidades governamentais e privadas de caráter público. Pode ser impetrado na face de entidades governamentais e privadas de caráter público. Certo, o habeas data pode fazer isso. Daí vamos ver o último enunciado, que detém informações de dados impetrantes, certo? Informações próprias da pessoa, ainda que não tenha havido recusa à solicitação de informações ou dados pela entidade impetrada. Obviamente, isso aqui é mal, porque tipo, se os caras não tiveram recusa e vão permitir, vão te dar a solicitação, se você faz um habeas data, é como você está atacando eles praticamente com um habeas data. Você está falando que praticamente você está atacando eles, falando esses caras não são confiáveis,
estão roubando minhas informações e não estão respeitando a lei. Mas isso nada a ver. Os caras aqui no segundo enunciado tá falando havido recusa. Não tinha havido recusa. Eles iam entregar as informações. Entendeu? O único caso que treco seria se o treco fosse privado e não tivesse caráter público, né? Mas aqui tá tudo certo, tá? Falando governamental e caráter público também, privado público. Então, isso aqui tá errado. Vamos ver se eu acertei, né? Parece que as bases disso aqui é uma tal lei 13.300, que disciplina o processo de julgamento dos mandatos de injunção individual e coletivo e dá outras providências. Mandato de injunção e coletivo são remédios constitucionais, lembra? Bom, Daí no artigo 2 diz: conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de total ou parcial de norma regulamentadora, que falou agora há pouco, lá no primeiro, né? A norma regulamentadora estava lá, torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente. E o artigo 8, reconhecido o estado de demora legislativa, será definida a injunção para determinar o prazo razoável para o que é impetrado promover a edição de norma regulamentadora. E 2, estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados, ou, se for o caso, as condições em que poderá ser o interessado promover a ação própria visando exercê-los, caso não seja suprida a maior legislação. Né? Interessante, né? Tem que terminar isso aqui rapidinho. Vamos ver aqui. Primeiro, aquela primeira enunciado falava ex nunc, ou seja, elas não têm efeitos retroativos, eles têm uma norma do tipo regulamentadora, tem efeitos de não de voltar, tem efeitos de cancelar todas as coisas que faz ela ter esses efeitos, entendeu? Nunca foram tecos. E o segundo era o que estava certo, que estava falando da ação popular. Ela estava assim no artigo 5, LXX 73, né? Eu não tinha acabado de ler o 72, 73. Interessante. Próxima questão. O terceiro estava errado, por causa que menos de um ano é que atua, hein? Parece que aquela prerrogativa que eu inventei não estava errada mesmo. Estava do início 70, tá? O base data está errado, ainda que não tenha havido recusa, né? Esse aqui eu acertei o erro. E vamos terminar aqui com essas questões aqui, ó. Na verdade eu não quero terminar não, eu ia... Vamos terminar aqui usando o questionador. O que eu quero dizer com questionador? Quero dizer que eu vou usar o pesquisador de questões. Qual que eu estava mesmo? Estava na 5. Mas eu já sei que eu errei, né? Vamos para a próxima. Questão. José tentou obter um emprego em uma empresa privada durante a entrevista. Saca só, precisa obter um emprego em uma empresa privada durante a entrevista de seleção. Foi dispensado pelo recrutador sob a alegação de que existiam registros nos arquivos da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Primeiro, ele quer ser contratado de privado. Segundo, ele fala, ele foi demitido, mas eles fizeram um tipo de alegação. Ele foi dispensado por uma alegação. Uma alegação
de que está uma alegação que diz, por causa dos arquivos da Secretaria Estadual de Segurança Pública, ele tipo a ele mesmo que o desabonavam, o problema que eu não sei o que desabonavam. Em razão disso, requeriu uma mediante petição endereçada à Secretaria de Segurança Pública, que lhe fossem disponibilizadas todas as informações existentes acerca da sua pessoa, o que lhe foi negado. Isso aqui está errado, ele tem que ele tem que receber as informações sobre ele mesmo. E, ou seja, tem que pedir uma habeas data. Ele fala, a pergunta era, a medida judicial mais adequada para a obtenção das informações requeridas por José é, obviamente, o habeas data. O direito dele a essas informações. Eu vou pular essa aqui porque ela é muito óbvia. Próxima questão. Com relação aos trabalhadores urbanos e rurais, a Constituição Federal estabelece uma de seus direitos. Basicamente, isso aqui é o básico das questões quando fala das pessoas rurais. Por que ela é o básico? Porque na própria lei, no artigo 6 e 7, está tudo, quer dizer, está com os direitos dos trabalhadores sociais, nos direitos sociais, que é basicamente os direitos dos trabalhadores, eles vão lá e colocam uma listinha lá, e daí nos parágrafos finais, eles só vão colocar esses aqui, daí eles só enumeram, não colocam, não tem nenhuma fica lá, ou seja, você tem que ficar voltando toda hora. Se você não fez uma apostila com a listinha no final, ou uma tabela com todos os trequinhos, você vai ter que ficar voltando, indo, voltando e voltando toda hora para ficar lembrando todos os números que caem para um próprio cara. E, obviamente, os urbanos e rurais têm coisas que são os dois têm e tem coisas que um outro tem, né? Vamos ver. Com relação aos trabalhadores urbanos e rurais, a Constituição Federal estabelece que um dos seus direitos a remuneração de serviço extraordinário superior no mínimo de 50% ao ano normal, salário de família pago em razão do dependente do trabalhador independente de renda. E isso está certo, o segundo item. Eu vou agora, mas esse aqui eu quero ter certeza. Então eu vou usar o pesquisador de questões com relação aos trabalhadores urbanos e rurais a constituir. Sabe quantas questões vão ter só com essa frasezinha aqui? Umas 100, meu, muitas. Nossa, de 60. Eu achei que ia ter muito mais. Elas não são questões de direitos constitucionais ou trabalhistas, né? Sociais, tá... Tô tentando achar... Eu achei uma outra questão interessante. Achei. Bom, vamos lá. O que era mesmo? Eu tinha escolhido salário de família. E tinha errado. A primeira que era certa. A remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% do normal. Então, uma relação dos direitos entre os dois não é o salário de família. Interessante. Deixa eu ver aqui o conteúdo. O salário de família só é pago para um trabalhador de baixa renda, nos termos da lei. Adulto dependente de trabalhador de baixa renda. E daí, quando fala do artigo dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, aparece salário e família pago em relação do dependente do trabalhador de baixa renda. Ah, caraca, olha isso aqui, meu. Eu li o treco, mas não li o treco. Né? Tipo, se lembra que há 2 minutos atrás, logo que eu falei salário e família, eu falei que estava certo. E disso eu parei de ler, meu. Mas aqui no segundo parte do enunciado tá escrito, tá errado aqui, ó. Tá escrito independentemente de renda. E eu não tinha lido isso, por isso que eu errei. Opo, né? Próxima questão. A Constituição Federal do Brasil prevê alternativa à proibição do trabalho noturno a menores de 18 anos. Menores de 18 anos. Tá certo isso aqui. Como é que se diz, né? 14, 16 e 18 são as idades que aparecem na Constituição. Basicamente fala 14 só podem. Quem tem 14 anos só pode ser aprendiz, não pode trabalhar em nenhuma coisa perigosa e também não pode trabalhar de noturno. Os 16 anos também não pode trabalhar em 18 noturno.
Então, obviamente, e só depois dos 18 anos que a pessoa pode trabalhar com trabalho noturno, entendeu? Ou então, obviamente, isso aqui está certo. A proibição de trabalho noturno é proibida a menores de 18 anos, né? Segunda, contra os acidentes de trabalho a cargo do empregado. Prevê seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregado. Por que está escrito a cargo do empregado? Isso está errado. É a cargo do empregador. Apenas quer dizer, na verdade depende, né, da pessoa, bom, o que eu quero dizer é que tem certos requisitos para quem vai pagar, né? Porque é o cargo do empregador, só que dependendo do que aconteceu, aparece que quem paga é o próprio INSS, tá? Eu não sei o que ele quer dizer com a cargo, tá? Apenas a educação, a saúde, prevê apenas a educação e a saúde como direitos sociais. Isso está completamente errado, né? Tem um monte de direitos sociais. Distinção entre os direitos dos trabalhadores urbanos daqueles assegurados aos trabalhadores rurais. Não tem essa distinção, não, tá errado. E duração do trabalho normal não superior a 40 horas semanais. Duração do trabalho normal? Não são 44 horas semanais? 40, na verdade, se você pensa 40 não superior a 40 horas semanais, 40 é igual a 8 vezes dividido por 5, ou seja, a pessoa que trabalha 8 horas por dia durante 5 dias da semana, mas essa eu acho que essa não é considerada a duração normal do trabalho, não. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Duração do trabalho não superior a 40 horas semanais. Ok. A que eu tinha falado que era certa era, né? Uhum. E olhando aqui, eu respondi uma questão aleatória. E estava escrito que está errado aqui, duração de trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 40 horas semanais. Bom, não tinha essa coisa de 48 horas diárias, né? Obviamente pode, trabalho pode ser superior a 8 horas semanais. 8 horas diárias. Mas vamos ver o que está escrito aqui sobre essa coisa. A coisa do... eu estava certo, não é 40 horas, não. Os 40 horas são os queridos servidores públicos. 40, a duração normal de trabalho é considerada como 44 horas semanais. Tem um sábadozinho. Facultade da compensação de horários e a redução de jornada, mediante acordo ou convenção coletiva, né? Próxima questão. Suponha que Joana é brasileira naturalizada e que, após a naturalização, ela praticou 2 crimes de homicídio que resultaram na morte de Leonardo e Sandra, ambos brasileiros. Isso aqui é engraçado, né? Isso aqui é só pra... É uma que o professor comentaria, que é só pra irritar você e você tentar responder com sentimentos, né? Só que na verdade não tem nada a ver. A pessoa que ela matou, que a Sandra ser brasileira, não importava mesmo se ela fosse estrangeira ou brasileira. O importante é que é a época que ela virou naturalizada, ou seja, a época que ela virou brasileira. O importante dessa questão é isso. Se ela, o problema aqui era, se ela fez algum crime comum antes de virar brasileira, ela não pode ser julgada. Ela não pode ser julgada pelos... Não é completamente legal do o brasileiro ser julgada pela lei brasileira, entendeu? Basicamente assim. Esse tipo de coisa fazeria que a pessoa, no caso chamada Joana, se fosse extraditada do Brasil. Claro, tem as coisas de se julgar ela também, né? Bom, vamos ver aqui. Resposta. Não será extraditada... não é extraditada, porque está dizendo aqui, ela já foi naturalizada, ela é brasileira. Então ela não é extraditada e é julgada aqui no Brasil. E não será levada à prisão ou nela mantida.
quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Eu acho que essa aqui está certa. Enquanto ela não... Se a lei prevê a liberdade dela ainda, então ela continua livre mesmo não sendo extraditada, né? Depois que ela é presa. Será extraditada após devido processo legal? Não. Não será extraditada? Sim, mas caso seja presa, ela não terá direito à identificação dos responsáveis por sua prisão. Obviamente, ela é brasileira, ela tem direito à identificação das pessoas. Errado. Será concedida sua extradição e serão admissíveis no processo? Não tem extradição não. Apenas poderia ser extraditada por decisão do STF se cometesse crime político ou de opinião contra o interesse público. Isso aí é engraçado, porque é completamente contrário do que pode. As pessoas não podem ser extraditadas por crime político ou opinião contra o interesse público. Elas só podem ser extraditadas por crime comum antes da naturalização ou tráfico de drogas. O tráfico de drogas não importa quando você fez. Quer dizer, e na verdade importa quando você fez também. Agora eu tô confuso. Na minha cabeça tá falando que importa. Que eu já errei questão do tráfico de drogas por causa dessa coisa de importar que quando que ela fez. Bom. E o certo é esse aqui, não será extraditado, né? Deixa eu escrever aqui no pesquisador de pergunta para ter certeza. Não será extraditado com escrito com o quê? Não será extraditada com S, né? Extraditada e não será levada à prisão ou nela mantida. Deu só uma questão. É a certa. Vamos ver. Certão. Bonitinho. Próxima questão. Felipe e sua esposa Sofia são franceses. Daí já saquei. Quando fala de pessoas estrangeiras, ou é uma questão de tradição, mas já que está falando de um casal aqui, obviamente vai ser uma questão de sangue ou terra, ou seja, vai ser uma questão de naturalidade, né? Lendo o resto, quando Sofia completou 7 meses de gestação, estava grávida, olha aí, obviamente, saquei, né? Tava certo. Eles decidiram passar férias no Brasil, mas uma intercorrência provocou a aceleração do parto e Maria, primeiro filho do casal, nasceu prematuramente no Hospital Municipal de Valinhos. O que isso torna? Apesar dela não ser sangue brasileiro, ela torna a Maria como brasileira por força de terra, que nasceu aqui no Brasil. Mas isso é importante, só também tem os casos importantes de ela sair do Brasil. Obviamente, os filhos e a sua esposa, se eles não são loucões, ou se não tem trabalho no Brasil, eles vão voltar para a França. E a Maria ficar lá na França. Daí, ela vai viver na França e talvez ela nem soubesse que ela tinha nascido no Brasil. Daí, só que depois que ela completar 18 anos, ela tem o direito de... Se lembra, tá na própria Constituição, escrito algumas vezes, que depois de completar a maioridade, ela tem a possibilidade de escolher virar brasileira. Nata. Sacou? Bom, daí aqui, ó. Olha, né, que tá escrito aqui. Daí a Jéssica nasceu na Irlândia. É filha de João, que é brasileiro. Qualquer filho de brasileiro vira brasileiro por sangue também. Segundo a treco. CR sangue, né? Fica falando toda hora. E Leona finlandesa. Jéssica veio residir no Brasil e optou, depois de ter a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Daí o que ela é considerada nata. Bom, daí as perguntas, provavelmente você numa pergunta de a Mary é o que e o que é a Jéssica? A Mary e Jéssica são ambas brasileiras naturalizadas? Errado. As duas podem ser consideradas natas. Maria é brasileira nata e Jéssica é brasileira naturalizada? Errado. Mas Jéssica não é brasileira naturalizada, ela é nata. Mary e Jéssica somente são consideradas brasileiras naturalizadas após residirem pelo menos 15 anos. Isso está errado também. Mary e Jéssica são brasileiras natas. Eu posso assumir que isso aqui está certo, mas vamos ver a última. Maria é brasileira nata e Jéssica poderia ser considerada brasileira naturalizada. Errado, né? Eu estava aqui achando que tinha alguma hipótese engraçada no final, mas, bom. Mary e Jéssica são brasileiras nata sim. Tá errado. Tá tudo errado aqui. Só essa aqui tá certa. Última questão. Não. Tem mais 4 questões, tá?
A Constituição Federal, a Tratado de Direitos Políticos, determina casos de inexigibilidade, os quais, entre outros, podem ser estabelecidos por meio de... Daí, casos de inexigibilidade, né? Basicamente é crimes administrativos, né, que caçam os direitos políticos da pessoa, inexigibilidade também, o mais importante, o principal da questão de inexigibilidade são as idades específicas para certos cargos políticos, né, 35 anos para presidente, 30 anos para governador, 18 anos para vereador, e tem um quarto cara que eu sempre esqueço, vamos ver aqui, lei A. Podem ser estabelecidas nos casos de extrema inexigibilidade, os quais, entre outros, podem ser estabelecidos por meio de lei delegada. Tem essa prerrogativa aqui na lei, na Constituição, de falar algum tipo de lei que vai impedir de criar inexigibilidade? Bom, vamos lá. Lei delegada para determinar casos e prazos de renúncia antes de cada pleito para candidato de eleição. Lei ordinária para legitimar as eleições contra a influência. Decreto federal, lei complementar ou decreto legislativo. Decreto federal para regulamentar e inibir o abuso de poder econômico, a corrupção e fraude. Lei complementar a fim de proteger a probidade administrativa e a moralidade para o exercício de mandato. A fim de proteger a probidade administrativa e a moralidade. Decreto legislativo para impedir os candidatos que convida a pregressa sobre abuso de poder e improbidade administrativa. Eu acho que, tipo, essas coisas que estão colocando aqui em tudo tá meio estranho. Só tem um para faltar para a lei. Para legitimar as eleições contra a influência do poder econômico e o abuso de exercício de cargo. Sei lá. Só consigo pensar no decreto legislativo. Isso aqui é importante, interessante agora, que eu leio, já que está falando de câmara, de uma câmara aqui, essa questão é de uma prova de uma câmara. E está falando de coisa legislativa. Interessante. Vamos ver aqui. Decreto legislativo, vírgula, para impedir candidatos. Foi. E erramos, né? A questão certa era dessas coisas aí de inegibilidade, lei complementar a fim de proteger a probidade administrativa e a moralidade para o exercício do mandato. Né? Interessante. Próxima questão. Artigo 31 da Constituição estabelece que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal. E correto afirmar aqui. Interessante uma questão de controle interno. Isso aqui são... O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do município de São Paulo. Auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados, está certo. Ou do município também. Se tiver, claro. Ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, onde houver. Isso aqui está estranho também. Controle externo. Na verdade, eu acho que isso aqui está errado, né? Praticamente o controle externo da Câmara Municipal será exercido pelo Tribunal de Contas dos municípios ou dos estados. Próximo. E como é que vai fazer o auxílio com o conselho? Não faz mais sentido. Bom, o controle externo da Câmara Municipal será exercido pelo membro do Ministério Público Local. Exercido? Hã? Do MP? Mas o MP é o poder... O MP é poder judiciário, meu. Não pode fazer isso, não. Bom, com o auxílio do Ministério Público de Contas... Ministério Público de Contas? Mais errado ainda. Sempre necessário. Tá errado isso aqui. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar. Isso existe nessa coisa de controle externo, certo? Dos tribunais de contas. Deixará de prevalecer por decisão da maioria simples dos membros da Câmara Municipal. Maioria simples? E deixará de prevalecer? Ou seja, eles desconsideraram as informações que o prefeito te mandou? Por maioria simples. E eu acho que isso aqui está errado. Mas parece certo. Próximo, as contas do município ficarão durante 30 dias. E aqui é um tempo de prazo. E não é 30 dias, eu acho que fica por 2 meses. 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte. Ou seja, esse aqui é o controle pelo povo. Para exame de apreciação, a qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Está errado, porque essa aqui a duração está errada.
e a faculdade da criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais para municípios com menos de 300 mil habitantes. E isso é estranho, porque não pode ficar tendo tribunais de contas. Então não existe um motivo de facultação assim. Existem regras extremamente complexas. Bom, não é complexas, são só difíceis de chegar, né? Ou seja, para fazer um tribunal das contas de contas dos municípios, tem que ter muita gente mesmo, muita gente. Basicamente tem que ter algum tipo de valores circulando lá naquele local muito grande. Vamos voltando aqui, vamos ver aqui qual que eu acho certo. Vamos chutar essa C aí do Ministério Público de Contas, deixará prevalecer por decisão de maioria simples. Deixará de prevalecer por decisão da maioria simples. Tá. Dos membros da Câmara Municipal. Ok, vamos ver. 16 questões, né? Parece que estava errado. Era 2/3 da Câmara Municipal. Então não sei qual que é certa não. Vou pular. 49 minutos. Loucão, né? Vamos terminar com essa última questão. Eu vou pular para a última questão, na verdade. Tinha uma questão próxima, mas eu vou pular ela. Vamos para a última questão. Partindo das previsões constantes da Constituição Federal Brasileira, assinada a alternativa correta acerca de organização das competências dos órgãos do Poder Judiciário. Compete ao Supremo, ou seja, uma questão que você tem que ter lembrado das incisozinhos falando quais são os órgãos dos judiciários. Que cada um vai lá falando lá qual que é a competência de cada um, né? Compete ao STF homologar sentenças estrangeiras e conceder em exequatur as cartas rogatórias. Não sei. Na promoção de entrância para entrância será obrigatória a promoção do juiz que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento. Certo, isso aqui está certo. Figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas na lista. Isso aqui está certo. Vou falar isso aqui. Existe isso aqui sim na lista de promoção. Na promoção de... Opa, agora que eu estou lendo essa coisa aqui, entrância. Existe essa coisa de promoção, só que eu tenho um problema pra mim. Essa coisa de entrância para entrância. Que merda é essa? Não lembro o que é entrância. Essa coisa aqui vai estar errada, só por causa dessa coisa de entrância que eu não tenho a menor ideia do que é. De entrância para entrância será obrigatória a promoção do juiz. Tá, deu 10 questões na pesquisinha de questões. Partindo das previsões, e acabou que era mesmo, acertei. Eba! Vamos ver só onde é que está escrito isso aqui. Está escrito na lei, no artigo 93.
Não, tá escrito no artigo 105, competências do STJ. Opa, que droga, meu, eu tô lendo os textos errados, meu. Cadê o enunciado? Certo. É o enunciado B. A, B, C, D, A, B. Aqui, ó. O B está no artigo 93 da Constituição. Lei complementar de iniciativa do STF disporá sobre o Estatuto de Magistratura. Tem que falar promoção de transparência alternadamente, intangibilidade e merecimento atendente seguintes normas, a obrigação de promoção de juiz que figure por 3 vezes consecutivas na lista de merecimento. Entendeu? Legal. Tchauzinho.